amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Bom dia. Bom dia. Bom domingo. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família. Tudo bem, Padre? Graças a Deus. Vamos dar início Por para favor. não perdermos o tempo que é curto. Sim, passa muito rápido, não? É curto, mas é substancioso. Dá para desenvolver. Se fosse um programa de 1 hora, 1h30, passaria a ser cansativo. Sim. Ou desinteressante, não é? Muita gente me pede para alongar um pouco mais, como se eu pudesse fazer isso sob minha responsabilidade e liberdade, mas eu acredito que o tempo é bom. Até porque o teólogo alcança, tanto para quem desenvolve, quanto para quem está escutando e tentando absorver. Pois é. Então, terminadas as orações eucarísticas, e eu dei aqui na semana passada as minhas preferências, que são as preferências da igreja também, não multiplicar demais orações eucarísticas, cânon, que devia ser coisa mais fixa. Nós entramos para uma outra parte que é fixa, que não se muda em nenhuma liturgia. Ou são os ritos preparatórios para a comunhão. O que significa comungar? Parece óbvio, não é? Mas talvez não se conheça tanto a profundidade disto. É tornar minhas, ou ser eu connatural, eu diria mais, concorpóreo e consanguíneo do Cristo do sacrifício. Isto é, aquele sacrifício que eu elevei a Deus e no qual foram os nossos também, agora Deus nos oferece, não mais pão e vinho, mas o corpo e sangue que lhe oferecemos em sacrifício, ele nos oferece, por sua vez, em comunhão. E nós nos tornamos, repito, concorpóreos e consanguíneos de Cristo. Padre, o que significa tornar-se concorpóreo e consanguíneo a Cristo, ou de Cristo? Significa que a vida dele, a humanidade dele, e não só a divindade, a humanidade dele está unida a mim. O ser dele. A humanidade dele, claro que traz-lhe o ser na humanidade. Isto aqui vem intimizado dentro de mim. Seria o mesmo que, se não me falha a memória, a carta católica de Pedro diz que nós precisamos nos tornar hóstias vivas? É Pedro ou Paulo que... Paulo, capítulo 12 da carta aos Romanos. Que nós precisamos nos tornar hóstias vivas. É nesse sentido de... Não, nós oferecemos a nós mesmos com o Cristo. A nossa vida deve ser oferecida a Deus. Mas Deus só as recebe com Cristo, por Cristo e em Cristo. Ele é o original, nós somos a Nada cópia, né? separado de Cristo. Tudo é em Cristo. Ele é o mediador. Mas agora, uma vez recebidos pelo Pai, o Pai nos entrega o que nós lhe oferecemos, pão e vinho. Só que não é mais pão nem mais vinho, mas o Cristo total na sua humanidade e no ato da reatualização do Calvário histórico. O Calvário histórico vem redimido do passado, não se torna mais ideia passada,
livro escrito, história contada, mas sacramentalmente presente e ao alcance de mão. É uma reatualização, né? É uma reatualização sem ser renovação, certo? E juntamente com o Cristo e no seu sacrifício reatualizado, oferecemos a Deus tudo o que constituiu as nossas vidas. Padre, mas automaticamente alguém em casa, ouvindo um conceito destes, pode logo pensar: meu Deus, eu não sou digno de me aproximar da mesa eucarística. Não é mesmo? Tudo bem, então eu não vou comungar. Bem, essa conclusão não é uma conclusão que convenha. Por quê? Porque se ao comungar eu me comprometo em me tornar consanguíneo a ele, a vida dele precisa encontrar espaços na minha vida. E eu preciso reproduzir na minha vida a vida dele. Não tenha dúvida. É algo muito alto para mim, o telespectador pode pensar. Você tem que reproduzir fora do altar o que o Cristo fez com você no altar. Reproduza a mesma coisa. Torne-se também carne e sangue para os outros, para os irmãos, para o próximo, assim como Jesus fez com você. Senhor, essa palavra é muito dura para nós, diziam os discípulos. Abrindo aqui um pequeno parênteses, não sei se pequeno ou longo, no capítulo 19 de João, que trata da morte de Jesus, nos diz que logo após a sua morte, não lhe foram quebradas as pernas, mas um dos soldados com uma lança furou-lhe o lado, furou-lhe o coração e imediatamente jorraram-se sangue, saiu sangue e água. Bom, o evangelista não diz que isto foi um milagre. E os especialistas médicos são capazes de explicar o fenômeno em anatomia, sobretudo se se trata de uma morte em pé, e Cristo morreu em pé, não deitado, e imediatamente após o último suspiro. Há esta possibilidade. A água certamente é um soro que ficou guardado na cavidade próxima ao coração. Só que os padres da igreja tiraram daí uma simbologia impressionante. Para nós, o melhor seria, o mais justo seria buscar o significado disto no próprio contexto imediato de João. Os padres da igreja falaram em símbolo do batismo e símbolo da Eucaristia, os dois sacramentos maiores, os dois sacramentos mais importantes. Sim. Eu diria, sendo ou querendo ser fiel à patrologia, mas sobretudo dentro do contexto imediato do evangelista João, que a água representa ou é o símbolo do batismo. No nosso batismo, um filetezinho pequeno de água escorreu aqui na nossa testa. Nem você se lembra, nem eu me lembro. Mas este filetezinho pequenininho era o início de um renascimento. Nosso Pai nos gerou na carne para este mundo que termina na morte. O Pai Celeste nos gera no batismo, através do Espírito do ressuscitado, como filhos seus e candidatos à vida sua, candidatos ao céu, candidatos à vida eterna.
Este filetezinho deveria se transformar, pouco a pouco, num rio caudaloso, imenso. E isto aqui é todo o cuidado da vida cristã. É a vida cristã levada a sério. É a cristificação, digamos assim, progressiva, a ponto de se dizer com Paulo: já não sou eu quem vivo, é Ele, Cristo, quem vive em mim. Para que esta vida de Cristo se apodere sempre mais de mim e o filetezinho de água se torne um rio caudaloso, vem o sangue. No batismo, o elemento visível é a água e o elemento invisível é o sangue. É o Espírito, é o sangue. É o sangue que traz o Espírito e torna fecunda espiritualmente aquela água. Na Eucaristia dá-se o contrário. Se eu pedir para o senhor concluir toda essa profunda teologia depois do nosso intervalo, eu gostaria de falar só, porque senão eu me perco, só mais meio minuto. Na Eucaristia dá-se o contrário. O sangue é o elemento visível e o Espírito é o elemento invisível que age por dentro dele e o torna um detergente poderoso para cancelar todos os nossos pecados, para a remissão dos pecados. Agora vamos fazer o nosso intervalo. De volta. Voltamos, o senhor encerrou o bloco com a teologia muito profunda, muito pura, mas o senhor está no terreno joanita, exatamente no capítulo 19, quando Jesus tem o seu peito perfurado na cruz. No capítulo 3 do mesmo evangelho, padre, quando ele conversa com Nicodemos, entra de cheio já o jogo da água e do sangue. Queria Jesus... Da água e do Espírito. E do Espírito. Queria Jesus já ter com Nicodemos e exercer na vida dele essa mesma pedagogia? Não. Jesus nunca batizou ninguém, ou se batizou, conforme o quarto evangelho, foi no início apenas, e nunca mandou ninguém ser batizado. Isto é um pouco complicado. Como é que o batismo aparece assim nos Atos e todos sejam batizados em nome de Jesus, se Jesus não disse nada? A teologia costuma responder a essa objeção da forma seguinte: o ressuscitado teria infundido nos discípulos a necessidade de um rito visível para se tornar amigo dele, para se tornar membro dele. Enquanto ele estava vivo, para eu me tornar amigo ou discípulo dele, bastava, por exemplo, um aperto de mão. Mas agora ele não está mais entre nós, na sua corporeidade, na sua humanidade. E então, este aperto de mão vem, de alguma forma, substituído pela água do batismo. Sim. Agora, é possível que no capítulo 3, a água e o Espírito não aludam ainda ao batismo. É possível. Água e Espírito estão sempre juntos já no Antigo Testamento, que não fala de batismo. Por exemplo, em Ezequiel. É possível que água e Espírito sejam uma endíade. Que significa isto? Significam duas palavras com o mesmo significado. Que foi ressuscitado da literatura do profeta lá atrás. Que tem raízes no Antigo Testamento. Sobretudo em Ezequiel e nos Provérbios. Ou, melhor ainda, nos livros sapienciais. Padre, mas eu creio e também acho que o mesmo pensa o telespectador,
da necessidade de voltar ainda àquela teologia que o Senhor nos trouxe. Quando o Senhor falou que no batismo, aquelas gotas de água que cai e desce pela nossa testa, deveria, com o passar dos anos da nossa vida, se transformar num grande rio. Isso está simbolicamente em Ezequiel capítulo 40. Muito bem. E aí nós estamos falando do batismo. Sem querer entrar pormenorizadamente na teologia do batismo, então nós aprendemos que pelo batismo a gente recebe uma vida nova, isenta do pecado, e nos tornamos herdeiros. Mas talvez a pergunta do telespectador seja: e por que a criança, logo quando se entende por gente, popularmente falando, ela continua a pecar? Bom, se as peca. Águas do batismo a livraram e a curaram e a sanaram. Porque neste mundo nada é mecânico. Nem os sacramentos não são mecânicos. Por exemplo, João, no capítulo 6, insiste no realismo da carne de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida de Deus nele. Com outras palavras, João é avesso, é contrário a uma excessiva espiritualização da carne de Cristo, da Eucaristia, carne e sangue de Cristo. Ele é avesso, ele é contrário. Mas é preciso balançar isto aqui. Ele também é contrário a todo o rito mágico, porque antes de afirmar tão peremptoriamente que se deve comer, mastigar a carne e beber o sangue do Filho do Homem, a ponto de horrorizar certos judeus por causa do Deuteronômio, ele afirma na primeira parte do discurso que é preciso escutá-lo, receber a sua palavra. Eu sou o pão que desceu do céu, na palavra, na doutrina, na revelação. E a parte seguramente eucarística do capítulo 6 são apenas os versículos 51 a 58. Portanto, então, anteriormente tem todo um trabalho. Primeiro você recebe o Cristo na palavra e o recebe intimamente. E depois o recebe eucaristicamente. Não uma coisa sem a outra. A celebração da missa é sempre uma celebração da palavra em primeiro lugar. E o Cristo está realmente presente nas duas mesas. Tanto na mesa da palavra, quanto na mesa da Eucaristia. A modalidade de presença é diferente, mas ele está realmente inverbado nas palavras proclamadas na liturgia, antes de ser transubstanciado no pão e no vinho. Inclusive, o documento da Sacrosanto Concílio, fruto do Vaticano II, quer que em liturgia, sobretudo, ambas as mesas recebam igual veneração. Não tem respeito, admiração. Eu já falei aqui, sabe, quando eu era criança e recebi o meu primeiro catecismo, nos ensinavam que a missa começa verdadeiramente com o ofertório. Com o ofertório. Quem, por algum motivo, pular a primeira parte e chegar antes do ofertório, na hora do ofertório, cumpriu o preceito. Podia, né? Cumpriu o preceito. Aquela primeira parte era considerada didática apenas. Mas também, com o sacerdote pronunciando leituras em voz baixa, em latim, e virado para o povo, virado de costas para o povo, é o que se fazia. Em todo caso, eu acho que é necessário, padre, aquele devido equilíbrio. Eu acho que na sua experiência de padre, o senhor já pôde perceber a beça
que há irmãos presbíteros que passam 40 minutos na liturgia da palavra e com 10 quer dar conta de todo o rito da oração eucarística, o que não está certo. E há outros que dedicam 10 a toda a liturgia da palavra, entre proclamação de leituras e homilia dominical, e em 50 minutos fazem da oração eucarística um teatro. Não, os dois estão errados. Os dois estão errados. Nós devemos, mas isso já foi falado aqui, nós devemos celebrar com fervor, com gravidade, com tranquilidade as duas mesas. E sabendo que o povo que nós representamos, estamos fazendo aquilo in persona Christi, na pessoa de Cristo, e os outros lá no banco, nos bancos, nos estão observando e estão atentos ao que nós dizemos. Ok. Fechando o nosso parêntese, se o senhor deseja, nós voltamos então aos ritos preparatórios para a Sagrada Comunhão, que se inicia com o Pai Nosso, que é a oração de Jesus. Eu não quero entrar aqui exegeticamente no Pai Nosso, que nos faria sair muito do contexto que estamos falando. Mas eu gostaria apenas de dizer o seguinte: a oração do Pai Nosso, nas suas origens, deveria ser altamente escatológica. E aos poucos ela se foi desescatologizando. Por exemplo, não nos deixeis cair em tentação. Quem é que pensa e que tentação? As tentações de cada dia. As tentações diárias, cotidianas. Mas livrai-nos do mal. Que mal? Males que podem nos acontecer. É o que pensamos no dia. Né? Mas não é bem isto. Livrai-nos da grande tentação. Existe uma tentação que não se confunde com as outras, que não é uma tentação diária, é uma tentação da qual pende ou depende a nossa eternidade na vida eterna ou na condenação eterna. E é chamado em grego a peirasmos. Padre, o nosso papo está muito bom, mas eu creio que o nosso programa está chegando ao fim. E a gente deixa o convite ao nosso telespectador a que fique ligado conosco e que nos acompanhe no próximo domingo. Muito bem, e muito obrigado, até lá.